Fala pessoal, Vitor Peixoto e estou novamente aqui essa semana com a Carolina Mello, do comercial, pós-venda e outras coisas aí da Consult, né, nosso canivete, faz um monte de coisa aí dentro. Tudo bom, Carol? Tudo jóia, Vitor. Boa tarde, pessoal. Legal. E o tema que a gente vai tratar é qual o melhor leitor de código de barras para a sua operação. Que tema divertido, né? Porque o que não falta são opções, modelos, possibilidades, diferenças de operação. A gente vai focar muito nesse vídeo nos leitores móveis, que é onde a gente tem uma variedade absurda de possibilidades. E lá no finalzinho a gente fala um pouquinho de leitor fixo também, mas o foco principal são os leitores móveis, né? Então, Carol, você está com a palavra, eu sei que você organizou aí um fluxo todo de informação para poder passar isso para a gente, tirar a dúvida do cliente. Vamos lá, vou te mandar uma bola fácil de responder. Qual que é o melhor leitor móvel para cada operação dos nossos clientes? Aí eu faço a primeira pergunta para você: em qual ambiente você vai utilizar? Pois é, Começa né? já daí. Onde que você vai utilizar esse leitor? Legal. Como é que os fabricantes, né, costumam classificar isso? Porque eu entendo que na hora que a gente vai olhar lá um portfólio de produto, né, é muito legal o nosso cliente saber disso. O fabricante, ele praticamente brinca de um joguinho de war, né? Ele vai posicionando o produto dele naquelas caixinhas onde ele vai vendo o buraco vazio e fala, preciso de um É, produtinho aqui. Putz, estou fraco aqui, preciso de um produtinho aqui. Então, explica para a gente, dando um panorama, de como os fabricantes costumam classificar isso para facilitar o trabalho para o nosso cliente. certo. E uma coisa bem simples seria scanners de uso geral ou scanners robustos que a gente pode colocar em mãos livres, um scanner que tenha uma possibilidade de ler microcódigos em placa lógica, mas em geral gama de entrada, gama média e gama alta. Legal, São então esses três tipos aí que a gente considera. você vai ter o leitor de uso convencional em gama baixa, gama média e gama alta, e os leitores mais robustos também divididos dessa forma para poder facilitar enfim, a localização do cliente dentro dessas possibilidades. Vamos começar lá do Certo. básico, né? O leitor mais simples, os leitores mais simples de entrada que existem hoje. O que o cliente consegue fazer com esse leitor de código de barras? Fala para gente. Certo. Iniciando mesmo, assim, como que você define o leitor antes da gente começar a falar efetivamente de equipamentos? É importante lembrar que hoje os leitores da Zebra, né, praticamente 50% do valor do leitor é o hardware e 50% é o software. Então, os leitores da Zebra, eles são leitores excelentes, dividido aí em 3 gamas para a gente tratar. Mas, primeiramente, o mais importante é entender o que você vai fazer com o seu leitor. Então, qual que é o ambiente que vai ser utilizado? Ambiente interno ou externo? O que você vai bipar? Qual produto? Vai ser uma bipagem de uso contínuo, periódico, automático, manual? Se é um código de barras grande ou pequeno, se o produto é pesado ou volumoso. Então, desde até com fio, sem fio. Então, tem uma série de perguntas. Inclusive, o que vai definir o leitor aí é entender como que ele vai ser usado. Se é o código de barras que ele vai para o scanner, ou se é o scanner que vai para o código de barras. Então, isso Como tudo a é gente sobre vai isso? falar. É interessante, pelo meu conhecimento, funciona da seguinte forma. Pensa o seguinte: você tem um código de barras e você vai lá e ele bipa. Então é o scanner que vai até o código de barras. Quando você tem uma caixa que ela tem múltiplos códigos de barra, desde produto, classificação, liberação, enfim, outras informações ali que não interessam para o cliente, pelo sistema, você escolhe qual código de barras você quer bipar, quer ler, né, no caso, e meio a tantos. Então, você pode Ah, fazer uma configuração. Aí, o código de barras que vai para o leitor. legal. Eu quero pegar esse ponto em especial para a gente tratar um pouco melhor, porque eu sei que tem cliente que não sabe disso, tá? E por exemplo, clientes que trabalham com importação ou produtos importados. Vem diversos códigos nas caixas e às vezes até na própria embalagem do produto.
É um código Sim. que é utilizado pelo despachante aduaneiro, um outro que é utilizado pelo fabricante lá, aí chega aqui, coloca um outro código de barras, aí se de repente Exatamente. aí de repente você contratou alguma empresa para fazer o desembaraço disso, essa empresa para tirar esse produto de um local e colocar em outro, foi lá e etiquetou. Quando chega aqui, é aquele pererê. Tem lá 5, 6, 7 códigos de barra identificados dentro de uma caixa ou dentro de uma embalagem. Aí o cliente começa um processo de expedição aqui. Ele vai e bipa um código. Aí esse código não bate porque ele está com uma instrução, por exemplo, alfanumérica. E o sistema está querendo um código de barras binário ou hexadecimal. Então você começa a ter uma série de dores de cabeça. Pelo que você está me explicando, hoje existe a possibilidade de você configurar o equipamento para falar assim, ó, por mais que tenha um emaranhado de códigos de barra aqui, o que eu estou buscando é um DUM 14, é um EAN 14. Então você vai lá e vai buscar um código com essa estrutura. É isso que você está me Exato. dizendo? Sim, os leitores da Zebra, determinados, a gente vai falar qual que é desses leitores, né? Considerados uma gama média. Tá bom. Então, eles têm essa capacidade. Você pode programar o seu leitor de código de barras para ele ler apenas um tipo, em meio a vários, mas especificamente até 8 códigos de barras. Então, se você tem 8 códigos de barras na mesma face da caixa, você pode ler esses 8. Você pode programar o leitor para ler 1, 2, 3, até 8. Agora, se tiver 10, aí fica um pouco mais complicado. Mas você consegue programar ele para ler apenas aquele código de barras, assim facilitando Fantástico. sua operação em 1000 vezes. Nossa, pra caramba. Principalmente Sim, quando você precisa ler um código de base que está mais distante de você. Você vai apontar esse leitor e vai precisar ler um código de base a uma determinada distância. Nossa, isso facilita pra caramba a operação. Que interessante. Muito legal. sim. Aí, Legal. começando falando de leitores, né? A Consult hoje ela trabalha com atende a operação da forma que você precisa. Então, desde leitores para o varejo, para a logística, para a manufatura, para a saúde. Então, a gente, independente da vertical, a gente consegue atender. Então, hoje você tem leitores de códigos de barras que fazem leitura 1D e 2D, já foi descontinuado leitores que faziam apenas 1D, e você tem leitores RFID que fazem leitura 1D e 2D também. Então, especificamente o leitor 1D, falando em quesito bons leitores, leitores robustos, é bem mais difícil de você encontrar hoje, ainda mais com a modernidade que está tendo, né, do QR Code. Então, você já tem leitores aptos a ler esse código de barras, esse tipo, né? Bom, falando de leitores em si, né? Hoje, a Zebra, ela preza muito que você tenha produtividade, desenvolvimento, gerenciamento e visibilidade sobre os códigos de barra que você lê e, claro, você ter a operação o mais organizada possível. Então, eles separaram da seguinte forma: você tem os leitores de entrada, você tem os leitores que a gente pode considerar como uma classe média e outros como uma classe alta. Falando de leitores de código de barra de entrada, falando em vertical, em segmento, seriam leitores de códigos de barras que não requer, digamos assim, tanta complexidade na operação. Seriam leitores mais simples. A gente pode falando assim. Tá, eu vou ler, por exemplo, uma DANF, um código de barras de um produto, sei lá, eu tenho uma loja, eu preciso de um leitor manual para bipar uma caixa, para bipar um produto, ou mesmo, sei lá, eu tenho um atacarejo e eu preciso bipar uma caixa de um produto num ambiente não tão hostil, o meu chão de loja, Isso, por exemplo. isso. Entraria esses leitores que você está falando, né? Isso. Hoje a Zebra ela tem o DS, a linha DS2200, que é substituto àqueles leitores LS22 da linha, né, e o LI22, que faziam apenas leitura 1D. Então, Uhum. esse leitor eram leitores super famosos, até a gente conversou um pouco outro dia sobre isso, né? Eram leitores que venderam muito no passado, mas como toda tecnologia, ela se atualiza. O fabricante ele procura sempre estar o máximo possível atualizado. Então, hoje de entrada, a gente tem a linha DS2200, que faz leitura de códigos de barras 2D, e o leitor ele é basicamente uma câmera que tira fotos. Assim como Uhum. toda câmera, ela tem as suas diferenças, todos os leitores em si têm as suas diferenças também. Então, você vai utilizar um DS2200, a linha, né, no caso, em empresas que são de pequeno porte, de médio porte, em funções básicas, mais focado farmácia, varejistas, atacadistas, né? Operações que são simples. Esse seria um leitor indicado mesmo. Eu vou abrir um varejo,
O ideal, falando de leitores móveis, tá? Então, DS2200, a linha. Tá. Sabe que o maior projeto que eu vendi na minha vida, não em dinheiro, mas em quantidade de equipamentos, foi justamente um projeto de LS2208, 1.500 equipamentos de uma vez só, há 10 anos atrás, aproximadamente. Olha só. Nossa. Baita leitor. Baita leitor. Funcionava. A Zebra ela tem uma qualidade excepcional em relação a leitores. E aí, para quem está acostumado, como eu, né, que já somos mais antigos, né, os dinossauros, né, de mercado, vamos chamar assim, que lembra do LS, então você está dizendo o seguinte, ó, se você teve contato lá no passado com LS 2208, por exemplo, ou LI 2208, que foram equipamentos que fizeram um baita sucesso, hoje o equivalente a ele, então, é o DS, certo? Isso, a linha DS22 da Zebra. Tá, se esse é o de entrada, pensando em qualidade, vamos ver o que vem para frente. Então me conta, o que vem depois disso? Certo, falando de gama média, a Zebra hoje ela tem os leitores da S46. É uma linha, né? Eles seguem uma linha de leitores. Então, é um leitor mais avançado do que o DS2200, ele é mais complexo e ele é um leitor que ele vai ler em longa distância. Então, ele lê mais códigos de barra ao mesmo tempo, ele lê mais de um ao mesmo tempo. Isso é um diferencial muito legal. Ele consegue diferenciar entre códigos de barra, né? Foi exatamente o que a gente falou. Você consegue programar um leitor para ele ler apenas um tipo de código de barra, e entre vários, até 8 no caso, ler simultaneamente vários códigos em um disparo. Ele é indicado, Vitor, para clientes que são de armazéns e depósitos, que ficam ali na área do recebimento, que tem muitas caixas. Então, ele é um leitor assim que ele vai servir para logística, entende? Perfeito. Quer dizer, se o cliente é um varejista de médio porte, por exemplo, e tem uma operação de atacarejo de médio porte, por exemplo, então, lá na loja, na área de vendas, a linha que substituiu o LS seria mais indicada para esse cliente. Já para o warehouse dele, lá para o depósito, onde ele faz expedição, recebimento de mercadoria, transferência de mercadoria, recebimento certo e tudo mais, talvez a linha DS que você acabou de recomendar seja mais indicada, porque são operações diferentes. Uma operação menos hostil, uma outra uma operação mais hostil. É isso, certo? Exatamente, e vale lembrar também que todas as linhas de leitores, praticamente aqui que a gente vai falar hoje, também tem a opção de healthcare, né, o HC, que é para a saúde. Então, o DS2200, ele tem a opção HC, assim como também o DS46, ambos fazendo leitura de códigos de barra 1D e 2D. E também tem as opções com fio, sem fio, isso vai definir muito a operação do cliente, o que ele precisa, mas a gente vai chegar já nesse ponto aí Nós de já mãos vamos livres. chegar lá, exatamente. Isso. O leitor healthcare, né, os equipamentos HC ou healthcare, como a Carol falou, eles são equipamentos indicados para o ambiente de saúde, onde a principal diferença deles está, em especial, na carcaça, porque você consegue trabalhar com um tipo de carcaça feita por polímeros específicos que são antibactericidas e que permitem, inclusive, higienização. Então, você pode esterilizar o equipamento, limpá-lo de outra forma para evitar que ele se contamine com algum tipo de bactéria, vírus e coisas assim, que, aliás, é um tema muito legal para a gente tratar num conteúdo futuro, falar só da linha de equipamentos específicos para a saúde. Já vou até pedir para Renata deixar anotado, porque tem muita mística em cima disso. Esse tema está aqui, tá? Tá aí, né? Sim. Joia. Muito bom. Então, assim, porque tem toda uma mística em cima do assunto, tem gente que nem sabe que isso existe, e é importante, de repente, a gente falar. Mas legal, tá entendido, Carol. E o que vem depois? Então, já entendemos aí a parte média. O que vem depois disso? Até um comentário que eu acho que seria muito importante fazer nessa linha de DS, que ele é para um médio a consideravelmente alto porte, né, em relação às empresas, é que ele lê códigos miniaturas.
Então, empresas de eletrônicos, manufatura que precisam ler acessórios, placa lógica, placa-mãe, que tem aqueles mini códigozinhos de barra, muitas vezes em QR Code, ele faz essa leitura. E um dos diferenciais mais legais que ele tem é a tecnologia DPM, que funciona como? Ele emite iluminação, né, como se fosse uma lanterna, para ler sobre o metal. Então, isso é um diferencial que eu acho muito legal, ele ter esse tipo de iluminação, né, assim como os da saúde também tem, né, para você fazer a identificação aí do paciente à noite, de madrugada e tudo mais, não incomodá-lo. Mas esse é o grande diferencial, ler códigos miniaturas e tem essa tecnologia DPM, que é com a iluminação. Então, esses leitores também conseguem ler, por exemplo, eles chegam até a capacidade de ler código OCR, por exemplo, de placa, coisas assim, ou não? Olha, eu sei que tem uma linha que lê OCR. Tá bom. Agora, de cabeça, eu não sei te informar, mas eu sei que tem. Eu acredito, eu até comentei com a Renata outro dia, eu acredito que seja essa linha, eu posso te confirmar num vídeo posterior, mas creio que sim. Aí vamos colocar 99% de certeza. Só para contextualizar para todos, quando a gente pensar num código, que pode ser inclusive uma placa de carro, quer queira, quer não, a numeração de uma placa é um código. Toda vez que a gente pensar em algum tipo de código desse tipo impresso em metal, com alto relevo, uma placa, uma chapa, alguma coisa assim, a gente está falando de leitura OCR, e existem leitores específicos para isso, que inclusive estão em alguns dos radares espalhados pelas cidades para poder bipar a placa dos nossos carros e depois fazer com que as multas cheguem até a gente. Então, existem equipamentos específicos para isso, a gente trata também depois num conteúdo à parte. Legal. E o que vem depois? Qual é o próximo estágio? Gama alta, vamos lá. Vem a gama alta. Gama alta é indicada para aqueles clientes que têm uma operação 24 horas extremamente robusta, vamos dizer assim, que precisam que certos tipos de leitores atendam a sua necessidade de uma forma excepcional. Então, na gama alta, a gente tem o DS8100 e temos a linha DS3600. O DS8100, assim como o 36 também, eles têm um alcance de leitura mais elevado, lê a longa distância, lê simultaneamente códigos, lê em movimento, que é uma coisa muito interessante. Então, digamos assim, seria indicado num caso que você precisa ler simultaneamente, vamos supor, uma esteira, eu acredito que ele se adaptaria. A gente vai falar ainda de mãos livres, mas esse leitor, por ele ter essa tecnologia dele ler em movimento, ter uma leitura rápida e principalmente ler códigos danificados, eu acho que é o leitor, assim, que está mais acima em nível de tecnologia. Você lê código rasurado, riscado, danificado, falhado, num geral, código danificado. Além de ler códigos danificados, rasurados, falhados, ele é um leitor de extrema excelência e ele tem até um alcance de leitura de 24 polegadas. Então, tem uma distância aí boa, podemos considerar. Mas 24 polegadas são 6 metros de distância. É distância pra caramba. Ele é um leitor, é como se fosse câmeras, né, que a gente fala. Cada câmera tem o seu diferencial aí, e cada câmera, obviamente, conforme vai surgindo a tecnologia, ela vai ficando muito melhor. Quando a gente pensa em ambientes hostis, né, para esse tipo de equipamento, sempre me remetem operações assim de alta complexidade, como indústrias, empresas de tratamento de água, plataforma de petróleo, fábricas que rodam 24/7 com trocas de turno, almoxarifados de grande porte, como, por exemplo, um almoxarifado de uma fábrica de automóveis, um almoxarifado de uma indústria eletroeletrônica, que rodam muitas vezes 24/7, com 3 ou 4 turnos de troca de funcionário, esse leitor passando na mão de um monte de gente, aquele piso hostil, aquele ambiente hostil, e ele tendo que sobreviver por anos a fio, dentro de às vezes com temperaturas variando, né, um lugar quente, um lugar frio e tudo mais, e o leitor tendo que funcionar em ambientes desse tipo. Então, eu entendo que se a necessidade do nosso cliente está linkada a isso, seria mais ou menos por aí que você indicaria, certo? Exato.
Legal. Nesse sentido. Legal. E como você falou um pouco antes, todos esses leitores, ou parte deles, tendo a possibilidade do cliente comprar com fio e sem fio também, a depender da operação que ele tem, correto? Sim, aí a gente vai entrar agora nessa questão de mãos livres, né? Então, a Zebra, ela tem, além do que a gente falou, né, vale a pena também entrar em contato com a gente para consultar direitinho, mas a Zebra, ela trabalha com leitores de mãos livres, então são leitores sem fio, conectividade Bluetooth, e esses leitores, falando assim, numa gama de entrada, vamos supor, antes a gente tinha o LI 4278, que era muito usado em pontos de venda, balcões, depósitos. Só que ele fazia a leitura 1D. Então, pensando nisso, na modernidade, complexidade e robustez das operações, a Zebra decidiu lançar o DS 2278, que ele já é considerado pela qualidade uma gama média, vamos dizer assim. Pode falar, Vitor. Não, eu só ia fazer um rápido parênteses para explicar para o cliente a diferença entre código 1D e código 2D de uma forma muito resumida para todo mundo entender. O código 1D são os códigos de barra convencionais. EAN 13, EAN 14, um código de um despachante aduaneiro, um código de importação, que normalmente estão impressos na caixa e são aquelas barrinhas simples que você consegue visualizar dessa forma. Códigos 2D são códigos inteligentes. Então, por exemplo, um QR Code. QR Code é um código 2D. Ele depende de uma leitura de melhor qualidade no leitor e você, normalmente, lá dentro desse código, você não tem simplesmente uma informação alfanumérica, você tem um arquivo texto. Lá dentro você pode colocar diversos tipos de informação dentro desse código. Lote, validade da mercadoria, quem foi a pessoa que expediu, de onde ele saiu, como foi e tudo mais. Então, código 1D, um código de estrutura mais simples, um código de base mais simples. O código 2D, QR Codes e outros códigos desse tipo vão estar dentro dessa gama, certo? Certo. Legal. E para finalizar o DS 2278, finalizar em partes que a gente ainda vai fazer um comparativo nele com o leitor Premium da Zebra, um leitor superior. Leitor DS 2278 faz leituras 1D e 2D, tanto em papel como em telefones. Então, geralmente, para escanear um QR Code, ler um documento, falando em quesito mãos livres, para todo mundo entender. Se você precisa de um código que esteja no telefone numa tela, esse leitor ele também faz essa leitura. E, entrando na gama Premium, a gente tem o DS 8178, que é mais rápido, lê numa longa distância e também em quesito ângulo. Ele consegue ler em certos ângulos, isso é bem diferenciado, é bem legal. Então, diferenças. Quando que eu vou comprar um leitor 2278 e quando que eu vou comprar um DS 8178? Falando a princípio de câmeras, o DS 2278 ele tem a câmera GVA 640 por 480. Já o DS 8178 ele tem uma câmera de 1.2 megapixels. Uma câmera excelente. Então, se você precisa de uma leitura extremamente robusta, uma operação noturna, tá aí o indicado leitor. Então, 2278, mais rápido, lê em movimento, e a gente sempre precisa entender que 8178 ele vai ser sempre superior. Então, a câmera dele de leitura já é melhor. Questão de lente, a lente também é ótima, é mais potente, lê códigos altamente danificados em uma certa distância. A gente vai falar também sobre a capacidade. Ambos leem 1D e 2D. E falando de distância, DS 2278, 14 polegadas, e DS 7178, 24 polegadas. Ambos com bateria de lítio, duram até 14 horas, isso é um extremo diferencial, pelo menos na minha opinião. Lítio 2.600 miliamperes, a gente pode colocar aí. E a diferença em si, né, em questão de física e estética, é que o DS 2278, ele tem apenas uma luzinha na base do leitor, né, ele é um leitor que posiciona assim, ele vai ter uma luzinha nela que vai identificar se a bateria está carregada, ele também tem apenas uma configuração. Quando a gente fala de 8178, ele tem sensores, vamos colocar assim, tanto na base como no leitor. Você tem sensores de cor vermelha, amarela e verde, identificando assim a bateria, e também tem aí 4 configurações. Então, é um leitor extremamente
premium, vamos colocar assim. Então, falando em leitores de mãos livres, a Zebra tem esses dois modelos que atendem perfeitamente. Legal. Do ponto de vista de leitores manuais, tem mais alguma coisa que ficou faltando falar ou a gente conseguiu cobrir basicamente a linha disponível hoje no mercado? Conseguimos cobrir os essenciais, tanto a gama de entrada, como a média, como a alta. E vale lembrar também que a linha DS81 também tem o HC. Para quem ficou com dúvida, provavelmente, ela também tem a opção HC. Legal. Então, assim, como a própria Carolina falou, e acho que ficou claro, né, para todo mundo, hoje os fabricantes, eu acho que antigamente, né, no passado, a gente tinha, até por uma questão ainda de popularização da tecnologia, produtos que, às vezes, dentro do mesmo fabricante, produtos que eram basicamente concorrentes entre si. Era muito normal, vamos fazer um assim, depois a gente faz um outro assado, depois... E aí a linha de produtos ela ficava mais extensa, com muitos produtos conflitantes. Hoje, o que eu percebo, evidentemente por uma questão de escala, preço, melhor custo e otimização de produção, as linhas enxugaram, mas elas ficaram mais interessantes, porque hoje você tem os produtos dimensionados exatamente para aquela necessidade que o cliente tem, facilita inclusive o processo de escolha, porque não rola confusão, eu preciso dessa necessidade está aqui, essa necessidade está aqui, acabou, e os produtos estão segmentados de uma forma mais interessante, mas ainda assim, a gente sabe que você, cliente, pode ter dúvidas, a gente sabe que você, cliente, tem questionamentos, existe na sua cabeça, certamente, você vendo esse vídeo agora, pontos de conflito, onde você fala assim, putz, mas a minha operação tem isso, isso e isso. Se eu for pegar o que a Carolina falou, eu tenho que comprar pensando nisso aqui, que é a minha coisa mais hostil, mas e as outras bases? Será que de repente não dá para pegar um produto mais mediano e servir para tudo? Às vezes é possível. Então é por isso que é importante você, mesmo assistindo esse vídeo, aproveitar o link que está aqui na descrição do vídeo para entrar em contato com a gente no nosso comercial e a gente dá para você toda a orientação possível para você fazer a aquisição desses equipamentos. Também é importante lembrar que quando a gente sai das linhas de entrada dos equipamentos, existe a possibilidade de, junto ao fabricante, nós, enquanto integradores de tecnologia, fazemos um apontamento de negócio do que você está querendo negociar, de prestar toda a consultoria e recorrer ao fabricante para que você tenha um desconto diferenciado. A gente foge completamente da lista de preço padrão e vai para uma coisa diferenciada. Evidente que alguns produtos da linha de entrada isso não é possível, mas para produtos um pouco mais complexos, mais robustos, existe essa possibilidade. Quando você entra em contato com a gente, você dá essa oportunidade também da gente conversar com o fabricante, levar teu projeto para lá e trazer para você uma condição de preço muito mais vantajosa do que você teria simplesmente fazendo a compra de qualquer jeito. Certo, Carol? Certo, com certeza. E vale a pena lembrar também que a Zebra também tem uma linha de leitores RFID e também tem uma linha de leitores híbridos, né? O DS9900 é uma linha de imagem híbrido, tanto para laboratório como também para varejo. Legal. E temos também uma linha de leitor fixo para que o cliente consiga utilizar isso, em especial em operações de varejo, né? Ponto de venda, checkout, tudo mais. Então, também existe essa possibilidade de compra de equipamentos para varejo, com foco em checkout, onde você vai deixar o teu leitor parado. Você não vai precisar movimentá-lo. Então, nós também temos solução para isso. Bom, pessoal, era isso. Mais uma vez, desejo boa tarde a Carol e muito obrigado a todos por ter assistido esse conteúdo. Semana que vem a gente está aqui de volta. Boa tarde, pessoal.